não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? É correto fazer uma relação desse fenômeno com o que acontece atualmente no Brasil, em que, por exemplo, a esquerda pega lá o movimento que existe e toma vazio, a posição deles, eles são juntos com nós contra o capitalismo. Você veja, tudo o que acontece na política esteve antes na literatura. A regra do Hugo von Hofmannsthal, isso é uma tremenda verdade. Quer dizer, aquilo que começa, vamos dizer, como um procedimento literário, uma técnica literária, um artifício literário, se torna depois um modo de sentir e de pensar que é comum e de vez em quando se consolida até numa fórmula ideológica explícita, mas às vezes não, continua sendo imitado e as pessoas não sabem de onde veio aquilo e portanto não têm condição de julgar o que estão fazendo, porque este modo de sentir, de perceber, é considerado natural naquele meio. Eles não conhecem outro. Tá certo? E as pessoas podem se identificar tão profundamente com isto que quando você faz uma análise crítica do negócio e demonstra que a coisa está fora da realidade, ou que é uma... Sai daí, bicho. Pô, esse é o lugar de ficar. Então, as pessoas se sentem muito inseguras e ficam com muita raiva, medo e raiva ao mesmo tempo, né? Então eu acho que eu não fiz esse estudo, mas eu acho que se estudar profundamente a estilística do Sartre, você verá que este é o procedimento único. Ele está fazendo isso em cada linha que escreve. O Segundo Sexo é um livro engenhoso, mas a visão das mulheres que nele se apresentava era tão radicalmente enganosa que ofuscava todos os panfletos feministas que eu já havia lido. E pensando bem, todos que viriam ser escritos, pelo menos até Le Rire de la Méduse de Hélène Cixous, eu não consegui localizar esse livro. Eu sei alguma coisa de quem é essa Hélène Cixous, uma radical feminista, mas eu não consegui nunca localizar o livro dela. Está esgotado faz anos, então não... Mas parece, pelo que está dizendo aqui, que é mais absurdo ainda do que o Segundo Sexo. Você veja, toda a concepção feminista do macho é uma totalização. Quer dizer, você decide, você se coloca contra uma determinada atitude e esta atitude passa, portanto, a definir o grupo contra o qual você se volta. Os outros aspectos não interessam. Vocês devem lembrar que eu fiz um artigo chamado História do Machismo. Lembra disso? Em que eu disse o seguinte: de fato, né, os homens sempre oprimiram e exploraram as mulheres, né? Eles ficavam em casa cuidando dos bebês enquanto elas iam caçar os ursos, correr risco, etc, etc. Depois eles ficavam em casa brincando, contando piada, enquanto as mulheres iam para a guerra e assim por diante. Quer dizer, todo esse aspecto da violência da vida, que sempre caiu sobre o macho e não sobre a fêmea, quer dizer, a fêmea sempre protegida, tá certo? É completamente ignorada nessa versão. Para mim, me parece lógico que aquele que assume o papel de guardião e que assume o risco físico, ele naturalmente, automaticamente se torna autoridade. Mas como qualquer situação de emergência, você vê um incêndio e chega lá, está o comandante dos bombeiros dando ordem para todo mundo, e quem desobedecer vai preso. É óbvio, né? Porque é uma situação de risco, porque não há tempo de explicar as coisas, não dá tempo de pedir por favor para ninguém, tá certo? Então, nessas situações de risco, o macho, por ser fisicamente mais forte, foi sempre ele que correu o risco, tá certo? E colocando as mulheres e crianças como uma área protegida, então automaticamente ele assumia, vamos dizer, a autoridade. É daí que provém a autoridade, tá certo? Não ao contrário. Eles são machistas primeiro e opressores, tá certo? E de vez em quando até nos defendem de um ladrão ou de um animal. Não, não é assim, tá certo? Mas, do ponto de vista feminista, do militante, vamos dizer, o que define o macho é o machismo.
Quer dizer, o machismo não é um fenômeno que acontece aqui e ali de vez em quando, dentro de um fundo de relações mais ou menos normais e constantes entre homens e mulheres, com uma série de compensações de parte a parte, ou compensações legais, ou compensações meramente costumeiras. Então você, nesse processo da totalização, você abole na descrição do objeto, na descrição do outro, tudo que não tem a ver com a sua luta contra ele. Está entendendo? Então, ele vira eminentemente um inimigo, um inimigo por essência. Tá certo? Então, mas é evidente que se homens e mulheres fossem inimigos por essência, a humanidade já teria acabado há muito tempo. Isso não me parece que as pessoas tenham se ocupado eminentemente de destruir uns aos outros, né? Embora isso aconteça. E nesse sentido, então, fazendo um paralelo com o que o senhor estava falando sobre a linguagem, então, esse processo de totalização nada mais é do que não a descrição do mundo real, mas um discurso de convencimento dos outros. Não é nem de convencimento dos outros. É um discurso de imposição de uma perspectiva, porque ele não pode ser discutido. Se ele for discutido, o que acontece? Você já entra imediatamente dentro da totalização. O que você está fazendo passa a ser explicado como típico daquele grupo e, portanto, como uma hostilidade. Mais adiante ele vai analisar isso até melhor. É claro que essa é uma forma absolutamente patológica de pensar, mas dizer que é patológico também não funciona, porque também faz parte da totalização. Quer dizer, você está dizendo que é patológico porque você é meu inimigo. Então, a redução de tudo a amigo-inimigo é a característica mais fundamental desse tipo de pensamento. Tá certo? Por isso mesmo, não é possível, vamos dizer, nenhuma discussão racional nem política com essa gente. A única maneira é você tratá-lo como inimigo mesmo, daí eles dizem, opa, antes eu estava brincando de inimigo, agora o negócio ficou sério, não vou brincar mais. Não é isso? Sua defesa aqui era... contudo, assim como os ensaios de Sartre, o livro de Simone de Beauvoir não passava de uma tentativa de argumentação que se esforçava para delinear os contornos de uma lastimável condição política, apresentar razões para mudá-la e sugerir o que poderia vir em seu lugar. O segundo tipo de texto era tipificado por Foucault, notavelmente por Le Mots et les Choses, e pelos ensaios espirituosos sobre a origem das prisões e dos hospícios. Esses textos eram exuberantes exercícios de retórica com toda a bravata de um jovem Sartre e repletos de paradoxos e falsificações históricas ultrajantes. Então, quer dizer, na perspectiva do Foucault, as prisões não foram feitas para proteger a sociedade contra seus inimigos, mas ao contrário, a sociedade quer inimigo dessas pessoas. Ou seja, nessa perspectiva, tudo adquire um tom belicoso. Belicoso voltado, por incrível que pareça, não contra uma vítima que está sendo agredida, mas contra o próprio agressor. Quer dizer, é o indivíduo que cria esse discurso, ele evidentemente está agredindo, está xingando todo mundo, mas na mesma medida ele diz que essa agressão se volta contra ele. Tanto que você vai ver no fim do parágrafo aqui, falsificações históricas ultrajantes, mas arrebatavam o leitor através de uma espécie de indiferença irreverente em relação às exigências da argumentação racional e aos direitos da verdade. Em vez de argumentação, Foucault enxergava discurso e, no lugar da verdade, como guia do pensamento humano, Foucault enxergava poder. Isso é uma das características fundamentais de toda essa escola. Quer dizer, você dizer que não existe algo como a busca da verdade, ou a prova, ou a argumentação, existe apenas uma imposição de poder. Então, se você tenta discutir com o sujeito e provar algo, você o está oprimindo. Mas ele que está te xingando e pregando a sua morte, ele não está te oprimindo, ele está apenas se defendendo. Então a gente percebe que evidentemente é um quadro psicopatológico perigoso, tá certo? No qual você
conceder a esses indivíduos qualquer tipo de atenção intelectual já é apenas fortalecê-lo. Mas isso precede, inclusive, isso é muito anterior, não tem só em Foucault, não é só em Sartre, isso já vem de uma tradição muito mais antiga, não? Não, com essa clareza não. O próprio Marx não faz isso. Marx, quando descreve, vamos dizer, o que é o capitalismo para Marx, ele não usa esse tipo de coisa. Você pode dizer que essa atitude ela decorre do marxismo, mas ela não estava no marxismo. Marx acredita que aquilo que a descrição que ele está oferecendo do capitalismo é uma descrição objetiva. Mas qual é o processo que ele usa? Não é um processo científico experimental de você comparar vários regimes capitalistas, etc., para daí você descrever essa estrutura. Ele está tratando o capitalismo como eu tratei um gato. Quando um gato se apresenta na sua frente, ele vem com todas as suas características, toda a sua essência. Tá certo? Ele está tratando o capitalismo, que é um sistema altamente complexo, como se fosse uma unidade, como se essa unidade aparecesse numa essência simples. Então, isso quer dizer, ele reduz o capitalismo a um mecanismo que se chama mais-valia. O que é a mais-valia? É a diferença entre o valor de uma mercadoria e o preço pelo qual você a vende. Então, e ele define o valor como a quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir aquele objeto. É uma definição inteiramente arbitrária, tá certo? Ele diz, bom, esse objeto vale tanto porque custou tanto de trabalho, mas o capitalista vai vender por 10 vezes mais e ele vai ficar com esta mais-valia, e aqueles que produziram o objeto vão ficar com nada, né? Este mecanismo, ele existe, tá certo? Mas não é só ele que define o capitalismo, ele vem junto com outros, tá certo? Em segundo lugar, o capitalismo não existe numa sociedade abstrata onde só existe a economia. Você tem milhões de outros fatores, tá certo, que interferem ali, que determinam a conduta das pessoas. Então, quer dizer, não existe esse tipo do capitalista puro que ele descreve a partir daí, mas ele não estava definindo o capitalismo por esse processo de totalização. Quer dizer, eu odeio o capitalista e por isso eu vou defini-lo desta maneira. Ele acreditava realmente que as coisas fossem assim. Ele acreditava que estava fazendo um negócio científico, né? Nós sabemos que não é científico. Hoje nós sabemos que não é científico. Por exemplo, bom, esse capitalista do qual você está falando, no que ele acredita? Ele acredita só em capitalismo? Ou, por exemplo, ele vai na igreja? E em que medida, vamos dizer, o mecanismo capitalista, tal como você o descreveu, determina toda a conduta dele, ou o elemento religioso determina algo? E assim por diante, fator religioso, político, etc, etc, etc. Então, quer dizer, mas o próprio Karl Marx, ele diz que pelo método experimental de observar fatos não chegaríamos a nada, então temos que usar a abstração. Então ele reduz o capitalismo ao que ele considera o seu mecanismo essencial. Digo, sim, este é o mecanismo essencial de um capitalismo abstrato, que não existe em parte alguma. Só que desta análise do capitalismo abstrato, ele tirará conclusões que se aplicarão aos capitalismos efetivamente existentes. Quer dizer, é um erro de método brutal, mas ainda não é a totalização. A totalização é muito mais cínica, né? Quer dizer, não interessa o que você é, interessa o que eu quero destruir em você, e isto que eu quero destruir se tornará, vamos dizer, o conceito unificador da sua pessoa, do seu grupo, etc, etc. Por que nós fazemos isso? Porque não existe ciência, não existe conhecimento, existe somente a luta pelo poder. Mas os bolcheviques já não faziam isso quando matavam os nobres russos? Matavam o cara só porque o cara era nobre. Sim, mas isso não era uma teoria. Sim, uma ação que precede. Sim, claro que isso já estava em prática de alguma maneira. Tá certo? Mas não tinha a dignidade de uma teoria. Tá certo? E note bem, enquanto os bolcheviques estavam fazendo isso era, por assim dizer, uma ação muda.
Você pode dizer que esse princípio da totalização estava embutido lá, mas não tinha sido expresso. Então isso quer dizer que o exemplo bolchevique não podia frutificar, né? Para frutificar, precisa transformar numa fórmula, tá certo? E essa fórmula tem que poder ser ensinada. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude o nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.